Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Nós estamos conversando sobre as parábolas e hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo ou a parábola dos dois filhos. Por que mais de um nome? Se nós pararmos para pensar, quando o texto evangélico foi escrito, a escrita era corrente, não tinham capítulos, não tinham versículos, nem muito menos títulos. Os capítulos surgiram no século XIII, os versos ou versículos, porque pode ter os dois nomes. Versículo é o diminutivo de verso. Surgiram no século XVI, quando veio a invenção da imprensa por Gutenberg. E os títulos? Os títulos ficam por conta do tradutor. Por exemplo, Haroldo Dutra Dias usa a parábola dos dois filhos, mas nós podemos encontrar uma tradução como parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela consta do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versos de 11 a 32, junto com um grupo de outras duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, que são consideradas as parábolas de misericórdia, porque falam da misericórdia de Deus para com a criatura. Nós vamos ler essa parábola e vamos fazer alguns comentários. E disse: certo homem tinha dois filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Observem, quando um filho na cultura hebraica pede a parte da herança ou a parte da propriedade, é uma verdadeira desonra com o pai e com a família, ou seja, é um ato gravoso para com seu pai. O pai repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se da sua família, do seu pai, para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Daí a razão de ser conhecida como parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gasta excessivamente. Porque um filho, desonrando seu pai, pedindo a parte na herança, vai para um país distante e gasta tudo dissolutamente. Será que esse filho não somos nós? Que fazemos o mesmo com a paternidade divina? Viemos para a Terra num projeto reencarnatório e aqui, muitas vezes, utilizando o nosso livre-arbítrio, gastamos o nosso tempo, as nossas possibilidades, os nossos compromissos de elevação de uma forma dissoluta, não aproveitando as nossas possibilidades de crescimento? Depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. Vejam, para quem gasta dissolutamente, imperfeição. A aflição é passar necessidade. Daí nós entendemos que a dor não é algo limitador, mas é algo que nos ensina. Só existe a dor porque em determinado momento nós fizemos algo em desacordo com as leis divinas. E partindo-se, associou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele precisou trabalhar, e o emprego dele foi cuidar de porcos. O porco é um animal considerado imundo para os judeus, ou seja, era uma espécie de trabalho pequeno, desonroso. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si, fazendo exercício do autoconhecimento, colocando a mão na consciência, abandonei o meu pai. Gastei dissolutamente os bens de uma herança que eu quis antecipar, e agora estou junto dos porcos, querendo comer a comida deles. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me a mim como um dos teus assalariados. Processo de arrependimento que nos permite retornar ao prumo, refazer as veredas, ressignificar os nossos passos. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Olha o carinho do pai. Olha a misericórdia de Deus para conosco. Disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para ele a sandália e colocai-lhe um anel no dedo. Sacrificai um novilho cevado e nos deleitemos. Vamos pegar aqui os aspectos simbólicos e da cultura da época. Sandália. Se pediu para colocar sandália no pé, é porque volta não na condição de empregado, mas volta na condição daquele que faz parte da família, daquele que vai ao encontro do pai. Se coloca um anel no dedo, o anel representa, é meu filho, é o anel da família. Vamos matar um novilho cevado. Meus amigos, nós não tínhamos abundância de novilhos cevados naquela época. Se vai matar um animal desse porte, é porque, para Deus, quando nós nos arrependemos, voltamos ao caminho do bem, volvemos ao processo de amar, de fazer o bem novamente, há uma festa. É momento de nós fazermos uma grande comemoração. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos seus servos, informava sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Percebam porque alguns tradutores chamam de parábola dos dois filhos. Porque em verdade Jesus fala de um filho pródigo que pede a herança do pai e gasta absolutamente. Mas também fala de um filho egoísta, que quando esse filho pródigo retorna, ele fica irado, fica verdadeiramente possesso e vai ao pai tomar satisfação. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito. Observe, ele fala: para o meu irmão ceder um novilho cevado, um animal grande, apto para fazer uma comemoração. Para mim você nunca deu um cabrito, um animal menor. Está se comparando com o irmão. Para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou todos os teus recursos com prostitutas, ele ainda faz considerações negativas em relação ao irmão. Calúnia. Sacrificaste para ele o novilho cevado. Então temos dois irmãos, que na psicologia nós poderíamos chamar de dois arquétipos. Carl Gustav Jung considera que arquétipos são modelos de comportamento, são vetores que nos levam a agir desse ou daquele jeito, porque em verdade nós trazemos em nós a prodigalidade. Muitas vezes somos aquele filho mais novo que, utilizando do nosso livre-arbítrio, saímos pelo mundo gastando, vivendo de acordo com a materialidade, fazendo as coisas que nós queremos, sem compromisso com o espírito imortal que nós somos. É o comprometimento com o material. Mas há aquele outro, que é o egoísta, que é o irado, que é o caluniador, que também está dentro de nós. São os momentos em que nós, aparentemente, temos a capa da virtude, mas ficamos controlando a vida dos outros. Ficamos com despeito com as coisas que os outros têm e nós não temos, porque trazemos na alma
o vício do egoísmo, quando em verdade poderíamos partilhar, nos alegrar com a virtude do outro, com a conquista do outro. Mas o Pai ama ambos. Ama o que se foi e voltou. Ama o que está em casa, é egoísta, mas também pode se recuperar. Por isso, fala da misericórdia de Deus, que vem soerguendo a cada um de nós que transitamos pela prodigalidade, pelo egoísmo, mas o Pai, que é Deus, vem nos chamando para nós nos recuperarmos. Essa é a essência da parábola. Tanto que Jesus termina o seu ditado dizendo: Ele, porém, lhes disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Como nós podemos apreender essa parábola nos dias atuais? A misericórdia de Deus vem nos resgatando da nossa prodigalidade, do nosso egoísmo, querendo que nós nos encontremos nos caminhos perdidos que nós escolhemos, querendo que nós possamos despertar de uma vida só ligada à matéria, só ligada às coisas do mundo. Daí, o filho pródigo, o filho egoísta, são os arquétipos que estão dentro de nós, mas que nós podemos, sob o olhar amoroso de Deus, nos recuperar, voltar ao aprisco do bom pastor, voltar aos caminhos de Deus e dizer: pequei contra o céu, pequei contra ti, mas estou disposto a fazer o meu caminho de renovação, transformar-me numa pessoa melhor e seguir contigo, meu Pai. Abençoa-me, abençoe a minha vida e me dá a oportunidade de refazer os meus passos, de endireitar as minhas veredas. Comentando essa parábola do filho pródigo, o benfeitor Emmanuel nos traz uma lição bastante oportuna, que eu retiro do livro Pão Nosso, no capítulo 157, intitulado Filho Egoísta. Olha a didática de Emmanuel, escrevendo por Francisco Cândido Xavier. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos dois filhos é o mais infortunado. É o que está em pior condição espiritual. Se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, aquele que ficou em casa e aparentemente cumpria todas as ordens do pai. Porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. Ou seja, o primeiro, apesar de pródigo, se arrependeu. O segundo, que era aquele que estava em casa, aparentemente sempre com o pai, cumprindo os deveres, não tinha o traço do arrependimento. Emmanuel, então, nos convida a arrependermos-nos, a fazer um processo de burilamento do nosso sentimento, a agasalhar a proposta religiosa não nos lábios, não em compromissos de devoção, apenas de fé, de cumprimento de ritos exteriores, mas que nós possamos aprimorar o nosso sentimento. Eis que a parábola do filho pródigo fala dos dias atuais. Quantos estão pelo mundo na sua prodigalidade, no seu egoísmo, senão nós mesmos que estamos aí nos afastando dos caminhos de Deus? Que nós possamos fazer o nosso regresso, reconstruindo o nosso espírito imortal e despertando para as realidades da imortalidade. Vamos orar agradecendo a Jesus. Ó Mestre amado, Tu que sempre estás conosco, permita-nos meditar nesta parábola e verificar que há sempre um caminho de retorno. Há sempre o amor do Pai nos abençoando. Nós que caminhamos pelo caminho do mundo, pelas vias das reencarnações pretéritas, nos perdendo muitas vezes. Fomos convidados a fazer o exercício do autoconhecimento, caindo em nós mesmos para verificar que só o amor constrói. Só quando estamos ao teu lado, praticando o bem, é que podemos seguir em frente.
abençoe a cada um de nós. Abençoe a Web Rádio Fraternidade, os seus ouvintes, abençoe os nossos familiares, abençoe o nosso mundo que tanto precisa de Ti e dai-nos a Tua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Meus amigos, beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.